Meus caros amigos, irmãos e irmãs, que a paz esteja convosco, com você e com seus familiares. Abra as portas do seu coração para que Deus possa agir prodigamente na sua vida. E nesse mês de setembro, mês dedicado à Palavra de Deus, eu gostaria de convidar você a participar do seu grupo de oração, do seu círculo bíblico, organizar a leitura da Bíblia na sua comunidade, despertarmos então para a importância da Palavra de Deus na liturgia e na vida. É inconcebível uma reunião de igreja onde não é lido um texto bíblico, onde não é proclamado, lido e meditado um texto da Palavra de Deus, porque ela é a nossa fonte e a nossa inspiração. É mês de setembro, é mês da primavera e é mês também dedicado à Palavra de Deus. Vamos ao Evangelho deste domingo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro, não se senta primeiro, examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia umas delegações, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Meus caros amigos, irmãos e irmãs, quero recomendar você a dedicar-se a crescer na leitura da Palavra de Deus. Eu tenho uma recomendação aqui. Reserve 5 minutos do seu dia. Faça a leitura diária do Evangelho. Não mais do que 5 minutos são necessários. Faça a leitura diária do Evangelho e medite o Evangelho do dia se perguntando o que o Senhor tem a me dizer nesse dia. Depois organize na sua comunidade o seu círculo bíblico. Esse ano, a Igreja no Brasil, a Comissão Bíblico-Catequética, propõe para nós o livro de Josué. A cada ano, nós nos debruçamos sobre um tema importante. Quanta riqueza no livro de Josué, que foi um dos juízes que ajudou o povo a ingressar na terra prometida, em Canaã, pois Moisés não teve esse privilégio. Mas que a Bíblia não seja um enfeite na estante da sua casa. Na vida de muita gente, a Palavra de Deus é só um adorno, um enfeite na sala ou na estante da sala. É preciso ler, criar intimidade com a Palavra de Deus. Essa palavra que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. E o Evangelho de hoje fala em calcular, em sermos então prudentes ao calcular as opções que nós fazemos. Quem se dispõe, por exemplo, a seguir a Cristo como consagrado, como ministro ordenado, deve saber muito bem das consequências. Quando você dá um sim, pense nas consequências daquele sim. Por isso Jesus conta essas duas parábolas do rei que estava saindo para a guerra e que calculou se o exército seria tão numeroso ou capaz de enfrentar o inimigo, e aquele que iria também construir uma torre, e ele examinou se ele tinha recursos suficientes
para terminar a construção da sua torre. A nossa vida também é um empreendimento. A nossa vida também é uma construção. E às vezes o nosso sim é dado de maneira irresponsável, ou melhor, de maneira impensada. Não pensamos nos desdobramentos e nas consequências daquele sim que nós damos. Isso vale para a vida matrimonial, isso vale para a vida do consagrado, vale para o ministro ordenado, vale para toda e qualquer decisão que nós tomamos na vida. Mas uma decisão de seguir a Cristo é algo ainda muito mais radical. Por isso requer esse cálculo, essa prudência, antes de dizermos o sim. Um texto que nos ajuda é de Lucas, quando o arcanjo Gabriel disse a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ela não disse sim de pronto, de maneira assodada, mas ela quis compreender primeiro como se dará isso se eu não conheço homem algum, para mostrar que o nosso sim tem que ser então acompanhado de uma reflexão profunda e de uma consciência das consequências e desdobramentos daquele sim, porque a cruz está presente. É isso que Jesus diz no Evangelho de hoje: quem não carrega sua cruz e não caminha após mim, não pode ser meu discípulo. Às vezes o pessoal acha que é simples ser um ministro ordenado, acha que é simples se casar, mas não pensa nas exigências, nas consequências, nos desdobramentos desse sim. E que a dimensão da cruz também está presente na vida de cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor então a graça de renovarmos a cada dia o nosso sim, de crescermos na meditação e na prática da palavra de Deus. E ao darmos esse sim ao Senhor, que nós possamos então abraçar com amor as cruzes que virão como consequência, porque a nossa vida não está isenta de cruzes. Que o Senhor então nos abençoe nesse mês de setembro, que seja um mês abençoado para nossas comunidades, para esse grande mutirão de estudo da Palavra de Deus e de aprofundamento do livro de Josué. Um grande abraço a todos, um final de semana abençoado e até a semana que vem, se Deus quiser.